Olá a todos, meu nome é Cícero. Meu nome é Isadora. Nós somos alunos do primeiro semestre de Medicina na Universidade Estadual de Mato Grosso, a Unemat em Cáceres, e nós vamos trabalhar com vocês um pouco sobre o uso das tecnologias dentro das metodologias ativas. Bom, então nós separamos entre 4 tópicos. Primeiro vamos falar sobre a metodologia ativa, depois das tecnologias digitais, após isso a relação entre esses dois termos e posteriormente alguns exemplos práticos. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre a definição das metodologias ativas. Na metodologia ativa, diferentemente da tradicional, em que o professor é o protagonista, é o professor que detém o conhecimento e o seu objetivo é passar esse conhecimento para o aluno, ou seja, ele é o sujeito ativo, e o aluno é apenas o sujeito passivo, e ele precisa apenas absorver esse conhecimento. Na metodologia ativa, o estudante é o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Então, ele vai ser o sujeito ativo, né? E, além disso, a metodologia ativa, a gente não tem somente a utilização de avaliações somativas, como é o caso da tradicional, a gente também tem outras formas de avaliar o aluno, como, por exemplo, a avaliação interpares, a autoavaliação também. Bom, e justamente nesse processo do professor como orientador que nós podemos observar uma troca de experiência entre professor e aluno e de uma forma que eu consolide cada vez mais esses espaços de um aprendizado mútuo, tanto para o professor quanto para o aluno, justamente por causa dessa metodologia mais ativa. Nesse sentido, nós temos um foco, então, no processo da aprendizagem, o que favorece o desenvolvimento das competências e das habilidades desses alunos. É importante também nós apontarmos as diferenças entre as técnicas e as metodologias. As técnicas seriam basicamente os meios, as ferramentas, os caminhos para a concretização da metodologia. E dessa forma, a metodologia seria o processo como um todo, a integração tanto dessas técnicas como das relações entre aluno-aluno, ou aluno-professor, ou aluno-universidade, e dessa maneira integrando também na grade comum curricular a metodologia ativa como um todo. Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns exemplos de metodologias ativas. A primeira delas é a aprendizagem baseada em problemas, também chamado de método PBL. O método PBL consiste em compreender o problema a ser investigado, analisá-lo e criar objetivos e hipóteses que serão discutidos em grupo. O método PBL ele segue 7 passos e ele promove o conhecimento de diferentes áreas. Isso pode ser visto claramente no curso de medicina, por exemplo, onde em cada problema a gente tem alguns objetivos a serem estudados e por meio desses objetivos a gente consegue desenvolver conhecimentos, desenvolver aprendizagem de diferentes áreas médicas, seja conhecimentos que a gente já viu antes, tópicos que nós já vimos e assim a gente consegue revisá-los, seja novos tópicos para novos conhecimentos. Além disso, a gente tem também o estudo de caso, onde os alunos entregam conceitos já estudados para análise e conclusões em relação ao caso. Então, no estudo de caso, a gente tem um método de pesquisa amplo sobre um assunto específico. Depois de pronto, esse estudo de caso ele pode funcionar como modelo referencial para outros estudos. E os objetivos de estudo de cada caso pode variar conforme a área a qual vão ser utilizados. Eu vou falar agora sobre dois outros métodos, outros tipos. É importante falar que esses dois próximos que eu vou falar para vocês, eles são mais atuais. Então, assim, eles foram desenvolvidos já em meio ao processo digital. Então, de certa forma, eles têm uma maior influência dos meios tecnológicos, digamos assim. Uma delas é a sala invertida, onde existe o estudo prévio do conteúdo. Como que acontece isso? O professor, ele passa algum vídeo para o aluno, seja feito por ele ou feito por outro professor, onde esse aluno vai estudar em casa, assistir esse vídeo, fazer algumas anotações, e posteriormente, em sala de aula, os alunos vão debater e discutir sobre esse tema, com o auxílio do professor que acrescentará alguns conceitos a mais. Outra forma também, eu tenho aprendizagem por par, onde eu tenho uma interação entre alunos que estudam com base em provas. Então, em primeiro plano, o professor ele passa um conceito, é debatido, é discutido também um conceito em sala de aula,
Posteriormente a isso, os alunos fazem uma prova de múltipla escolha e logo após esse processo é debatido entre os próprios alunos dessa vez sobre os seus erros e acertos, dessa forma formando uma maior gama de possibilidades e de entendimentos de acordo com aquela questão em específico, auxiliando também no processo de aprendizado. Nós temos também o método TBL, também chamado de aprendizado baseado em equipes. O TBL surgiu com o objetivo de melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades de trabalho colaborativo, por meio de tarefas de preparação e aplicação de conceitos, com feedbacks constantes e avaliação entre os pares. Então, o TBL, ele trabalha com essa aprendizagem colaborativa, principalmente por meio de temas que podem ser vistos no dia a dia dos estudantes, na realidade, e temas contextualizados também. Além disso, nós temos a problematização, que incita o aluno a observar de modo crítico a realidade e fazer a relação entre a teoria e a prática. Lembrando que tanto o método TBL quanto o método de problematização também seguem certas etapas, assim como o PBL. É legal lembrar que a Unemate de Cáceres, o curso de medicina da Unemate, utiliza algumas dessas metodologias, como, por exemplo, o método PBL e a problematização. Bom, agora a gente vai trabalhar acerca das tecnologias digitais de informação e comunicação, ou popularmente conhecido como TDICs, ou TDICs. Bom, primeiramente é importante nós estabelecermos algumas definições específicas, como no caso das tecnologias. De uma forma de um exemplo mais de dicionário, nós temos no dicionário Michaelis uma definição em que as tecnologias são conhecimentos técnicos e científicos e com as suas aplicações a determinados campos particulares. Ou seja, a partir dessa definição, eu posso observar que nem sempre tecnologia ela está associada ao meio digital, que na verdade eu posso fazer uma relação com até mesmo processos históricos, onde eu tenho diferentes épocas em que em cada uma delas a tecnologia estava associada a variados tipos de auxílios a esse desenvolvimento humano. É o caso do artigo do Ferrarini, do Sareb e da Torres, em que eles falam sobre esse processo, quando eles mencionam que as tecnologias são diferentes equipamentos e recursos, fruto da criação da mente humana, que transformam as relações de produção e de vida em sociedade ao longo da humanidade. É isso que eu acabei de falar, e de uma maneira mais exemplificativa, nós podemos, ao longo do processo histórico, colocar, por exemplo, a criação o descobrimento do fogo, a criação da roda, que são processos de tecnologias, mas não necessariamente ligadas ao meio digital, mas que, no caso, das tecnologias digitais de informação e comunicação, nós recuperamos uma ideia mais digital, mais tecnológica, ligada ao meio virtual. Falando, então, mais sobre essas novas tecnologias, Essas novas tecnologias são os processos e produtos relacionados aos conhecimentos advindos da eletrônica, microeletrônica e das telecomunicações. São as tecnologias que surgem atualmente, que a gente consegue ver, que a gente pode ver muitas vezes no nosso cotidiano. O principal espaço em que essas novas tecnologias vão atuar é o espaço virtual, e a principal matéria-prima dessas tecnologias é a informação. Essas tecnologias de informação e comunicação, elas têm alterado significativamente os modos de produzir e disseminar informações e entretenimento, assim como é a forma com que a gente se relaciona hoje em dia. Então, de maneira resumida, nós temos as tecnologias digitais da informação e da comunicação, em que essas tecnologias elas podem estar ou não ligadas ao meio digital, mas no caso nós fazemos o processo do conhecimento científico dentro do meio digital. A palavra digitais seria desse meio virtual mesmo. Em relação à informação, seria sobre o conhecimento, o aprendizado que se tem desse processo, e a comunicação seria o meio, que seria o diálogo entre esses indivíduos. E dessa forma nós utilizamos uma linguagem dos códigos binários dentro da internet, onde ela possibilita todo esse conjunto no processo da comunicação, da disseminação e do compartilhamento de informações entre variadas pessoas, utilizando de ferramentas como tablets, celulares, computadores, softwares e outros dispositivos que auxiliam de todo esse processo.
Fazendo essa relação, então, entre a metodologia ativa e as tecnologias de inovação e comunicação, a gente não pode deixar de citar o José Moran, que é uma das principais referências em relação a esse tema, né? O José Moran, ele é um dos fundadores do projeto Escola do Futuro da USP, que atualmente privilegia o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a sociedade do conhecimento e seus impactos nas áreas da comunicação, educação e informação. Bom, apesar das metodologias ativas, muitas delas terem sido criadas anteriormente ao desenvolvimento das tecnologias de inovação e comunicação, elas podem sim se integrar entre si, e é o que acontece muito nos dias atuais, né? Então, as tecnologias digitais, elas têm funcionado de maneira complementar à metodologia ativa, de modo a potencializar os resultados por meio da facilitação e pluralização das técnicas de ensino, né? Então, na educação, essas tecnologias digitais, elas acabam sendo incorporadas às práticas docentes como meio de promoção para uma aprendizagem mais significativa. Então, como exemplo da pluralização que a Isa falou, nós temos uma gama de locais de pesquisa e acervos digitais que auxiliam em todo esse processo, o que inclusive pode facilitar a relação do diálogo e promover o debate e o desenvolvimento do trabalho e do estudo. Todos esses processos facilitando o processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, como uma forma de exemplificação até dentro dessas tecnologias digitais, saúde, informação e comunicação, nós temos o desenvolvimento do EAD, que é uma ferramenta que o TDICs eles são fundamentais dentro desse processo, e pode ser inclusive introduzida dentro da metodologia ativa, que é o caso da Unemat, que em meio a uma relação de pandemia está utilizando do ensino à distância, incluindo as tecnologias digitais de informação e comunicação por meio desse EAD, no caso de webconferências ou outros dispositivos do meio virtual. Além dele, nós temos outros exemplos que auxiliam em todo esse processo da metodologia ativa junto com as TDICs, que seria o caso da utilização de alguns fóruns de discussão, como salas de bate-papo, questionários em tempo real, que podem favorecer algum feedback e uma correção automática para alunos. Também é possível encontrar locais com cenários e contextos problemáticos elaborados por vários professores, que podem auxiliar na formulação de atividades entre os professores, ou até mesmo com problemas reais e acadêmicos de diferentes regiões, que podem também incrementar no processo de desenvolvimento de algumas atividades de diferentes regiões específicas. Também, então, a gente, no contexto digital, a gente tem também as referências básicas de estudo e biblioteca para pesquisas. Então, a gente tem essas bibliotecas digitais, virtuais, como a CAPES, a Medline, que é da área da saúde, e também a Cielo. Além disso, nós temos ambientes online que podem ser utilizados no ensino à distância, como Meet, Jitsi, Zoom, Microsoft Teams. E, além disso, também nós temos os computadores, projetores e aplicativos que vão auxiliar nesse processo de aprendizagem, sobretudo porque eles permitem a utilização de recursos audiovisuais como vídeos, podcasts, músicas, que podem ser encontrados em aplicativos como YouTube, Spotify e outras ferramentas do Google. Bom, então temos alguns exemplos dessas tecnologias dentro do processo da metodologia ativa. Um dos exemplos é o Google e toda a gama de ferramentas que ele oferece, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Gmail, que pode ser utilizado no envio e recebimento de e-mails. Nós temos o Google Drive, que pode ser utilizado para o arquivamento de inúmeros documentos, e o que facilita não só a vida dos professores, como também dos estudantes. Nós temos também o Google Agenda, o calendário, que auxilia na organização dos estudos. E temos também planilhas do Google, documentos do Google, locais para se editar documentos, slides, entre outros. Bom, nós temos também a gamificação, ludificação. O nome já é bem explicativo, seria o processo de aprendizado baseado em jogos, ou seja, dispositivos de maneira mais lúdica, que fazem com que o ensino possa ser bem mais interativo e de maneira descontraída.
Além disso, também há a possibilidade de realizar mapas conceituais ou mentais por meio de sites disponíveis na internet. Então, por exemplo, o Go Conquer. Nesse site você pode fazer não só mapas mentais, como também flashcards, fluxogramas, slides, entre outros. Bom, e por fim, nós temos a Microsoft Education, que de maneira similar ao do Google também disponibiliza de algumas ferramentas que auxiliam nesse processo de aprendizado do aluno, seja com a parte de documentos, com Word, ou de planilhas com Excel, ou até mesmo de planilhas, no caso de questionários, como o Google com Forms, que podem auxiliar também em todo esse processo das tecnologias dentro das metodologias ativas. Bom, e aqui nós temos algumas ferramentas adicionais, extras, que nós colocamos. No caso, nós temos o Flipgrid, que é um site em que alunos e professores podem interagir, de maneira com que professores criem alguns fóruns, e esses alunos compartilhem vídeos feitos por eles mesmos sobre determinado assunto que o professor passa. Então, dessa forma, nós temos o aluno mais instigado a resumir certos conteúdos e a se interessar por esse conteúdo, de maneira a deixar a aula mais interativa e mais participativa entre alunos e professores. Outro dispositivo também nós temos o Jamboard, que é uma lousa digital do Google, em que alunos, professores podem interagir em tempo real e efetuar alguns planejamentos de estudos ou até mesmo aulas de maneira virtual e interativa. Além disso, a gente tem também o Mentimeter e o Quizzes, ambos são para perguntas interativas e os dois acabam sendo muito parecidos, inclusive. Então, os dois são para perguntas interativas, são para quizzes, e nos dois você consegue ver o ranking, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, dá para ver depois quantas pessoas acertaram, quais foram as perguntas corretas, quais foram as perguntas acertadas corretamente ou erradas, então também auxiliam bastante como uma forma ilustrativa de dar aula. Bom, espero que tudo tenha ficado bem explicado sobre a relação das tecnologias dentro da metodologia ativa. Muito obrigado pela compreensão. E esses são os nossos materiais de estudos. Obrigado. Obrigada.